Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Malho trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Em sessão plenária na última terça-feira, os vereadores se reuniram no plenário 1º de maio da Câmara para comentarem sobre as eleições e agradecerem os votos recebidos. São 55 cadeiras destinadas aos vereadores da cidade de São Paulo. Para a próxima legislatura, 35 vereadores se reelegeram. Alguns deles se inscreveram para falar na tribuna e agradecer a condução a mais um mandato. Quero agradecer a todos, e são 110 projetos de lei no primeiro mandato, 20 leis aprovadas, entre autoria e coautoria, leis importantes para a cidade de São Paulo, e pode continuar contando com esse vereador amigo para lutar em favor da cidade, lutar em favor das pessoas mais necessitadas, mais carentes, para que a nossa cidade cada vez mais possa avançar. Eu tenho 20 anos aqui de mandato, a 6ª eleição que eu participo, eu nunca vi nada igual. Muito, mas muito difícil mesmo. Tive voto em todas as urnas da cidade. Isso mostra que a gente tem trabalho, mostra que o nome é respeitado e que, se Deus quiser, com saúde, eu trabalho os próximos 4 anos para defender você, que depositou a confiança em mim. Na nova composição das bancadas, a do Partido dos Trabalhadores é a maior, com 8 vereadores. O líder do partido comentou o resultado. Vocês podem ter certeza que não medirei esforços para fazer o melhor por nossa cidade. Essa é a minha função aqui na Câmara Municipal de São Paulo. É fiscalizar o executivo, é trabalhar, apresentar projetos de leis e, especialmente, atender e defender o interesse do povo da cidade de São Paulo. O PT lançou uma chapa com 48 candidatos que disputaram na condição de igualdade e que elegeu a maior bancada. Isso que é importante. Fez a maior bancada de vereador justamente por conta de uma chapa que foi muito bem preparada. Os próximos 4 anos marcam também o aumento do número de mulheres na Câmara. Mais 4 anos, as pessoas confiaram a mim uma procuração em branco para representá-las aqui na Câmara. Muito obrigada a todos que confiaram e que me reconduziram, reafirmando aí o nosso compromisso de continuar trabalhando pela população toda da cidade de São Paulo, mas principalmente pela população mais vulnerável. É interessante, né, que a população tenha esse olhar, né, que coloque a mulher em espaços de poder, que compreendam, né, que a mulher tem condição de estar ali, nada contra os homens, mas a gente tem talvez até muito mais sensibilidade, empenho, dedicação, até pelo lado mulher mesmo, aquele lado, vamos falar assim, maternal. Alguns vereadores reforçaram as pautas que precisam ter continuidade para atender com eficiência a cidade de São Paulo. O povo nos colocou aqui, nos elegeu para que a gente fosse fiscal do executivo aqui, profissionais da educação, professores, quadro de apoio, e a toda a população que depositou esse sonho e essa confiança e esperança na nossa atuação aqui na Câmara Municipal. A nossa pauta, a nossa luta é em defesa do serviço público, dos profissionais da educação, para que a gente combata as transformações, as grandes diferenças sociais que a gente tem na nossa cidade. Quero agradecer os 44.627 votos de confiança no trabalho, principalmente por conta do movimento de moradia que eu faço parte. Cheguei nesta Câmara pelo movimento, pela Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo, para lutar por moradia digna, para que a gente possa continuar esse trabalho e a gente lutar por mais moradia digna para todos os paulistanos. Esse é o meu maior desejo, a minha missão de vida. Então quero agradecer a cada um, né, todos que ajudaram a gente construir um novo mandato a partir de 2025. A importância da ponderação durante as discussões foi um dos pontos levantados. A minha presença aqui é em prol das famílias, é em prol da sociedade, mas também eu tenho um apelo a respeito da política um pouco mais leal, uma política mais ética, eu gostaria que essa nova legislatura começasse com um nível bom de discussão, com um nível alto na política. E eu acho que aqui a gente precisa ter paz. Sabe, a gente precisa ter harmonia, nós somos aqui amigos, a gente tem que manter essa fraternidade entre nós para a gente poder fazer alguma coisa de melhor para a nossa cidade. O presidente Milton Leite não se candidatou, mas expressou sua alegria pelos que renovaram o mandato e se solidarizou com quem não fará mais parte da Casa Legislativa. Quero primeiramente cumprimentar todos os senhores parlamentares
novos escolhidos pela população, os novos 55 parlamentares, dentre eles, um orgulho, 20 novas mulheres que hão de compor a nova Câmara Municipal de São Paulo para os próximos 4 anos, a partir de 1º de janeiro de 2025. E cumprimentar aqueles que foram reeleitos. Vários vereadores aqui, que torci de coração para que fosse reeleito e não conseguiram voltar para essa casa. Então eu vejo fiquei muito triste com isso. Hoje de coração mesmo desejava que fosse a maioria deles, todos eles eu queria que fosse realmente eleito. Mas a vida é assim, é difícil para todos nós, é lamentável que isso aconteça. Olá, Amálio, como sempre é um prazer ter você aqui no programa. Privilégio estar aqui com você, Carol, com os nossos telespectadores. Málio, a gente terá uma nova Câmara o ano que vem, né? Como o presidente Milton Leite disse, a gente está entrando numa nova fase. Agora é esperar a posse desses vereadores, né? O ano que vem. Dia 1º de janeiro, né, de 2025, a posse dos novos vereadores que vão formar a Câmara Municipal de São Paulo. Numa eleição onde os vereadores que a gente ouviu falar, que agradeceram, evidentemente, aqueles que conseguiram ser reeleitos, a gente tem que prestar atenção em algumas questões, em alguns números. Nós fizemos aqui o trabalho de acompanhamento, da apuração, e nós vimos situações bastante interessantes que, de uma certa forma, dificultam. Porque quanto menos votos válidos você tiver, o quociente eleitoral, que dentro de uma eleição proporcional é aquilo que indica quantas cadeiras serão necessárias, quantos votos serão necessários para ocupar uma cadeira, no caso 55 cadeiras aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Porque nós tivemos, quando nós olhamos aqui já com quase 100% dos votos apurados, a abstenção estava em 27,5%. E a eleição, quem acompanhou sabe, foram 29 a 28. Então veja como a abstenção foi gigante. Se todos esses de abstenção tivessem votado, o que aconteceria? O número de votos válidos seria maior. Se você pegar votos brancos e nulos, deu quase 1 milhão de votos. Então isso também somaria aos votos válidos. Por que eu estou dizendo isso? Se você tem um determinado número, incluindo essas abstenções, incluindo esses votos brancos e nulos, você dividindo por 55, o número que vai dar de quociente eleitoral vai ser um número menor do que deu. Agora, se você tira tudo isso e pega o que sobrou, que são os votos válidos, divide por 55, nós chegamos a ter um quociente eleitoral de 103 mil votos. Ou seja, 103 mil votos para uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo. E aí, claro, não significa dizer que o vereador tem que ter os 103 para entrar. Evidente que aqueles que conseguiram 100 mil votos e os 5 que conseguiram, novatos. Sim, os 5 vereadores primeiros que conseguiram mais de 100 mil votos. Foi o caso, né, do vereador Lucas Pavanato, Ana Carolina Oliveira, Dr. Murilo, Sargento Nantes e a Amanda Pascoal. Esses são novatos. Os reeleitos que conseguiram mais de 100 mil votos foram Rubinho Nunes, que já era vereador reeleito, e Luna Zaratini, que também teve mais de 100 mil. Os demais, todos abaixo. Na casa dos 90 mil, 95 mil, aí começou. Então, veja, é uma eleição bastante disputada e que, de uma certa forma, trouxe uma renovação grande para a Câmara Municipal, né? Se a gente for analisar, de 55, 35 conseguiram ser reeleitos, 35 e 20 são novos, que vão fazer parte da nova Câmara Municipal de São Paulo. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Por quê? Porque começa, evidentemente, uma nova legislatura. São mais 4 anos, é a 19ª legislatura que nós teremos a partir do dia 1º de janeiro de 2025. E aí, claro, a partir daí, começa efetivamente a legislatura, começa efetivamente o ano eleitoral e a gente vai estar, claro, com tudo aquilo que sempre acontece aqui, trabalho feito pelos vereadores, absoluta democracia na palavra de cada um, na ocupação das tribunas. E a gente vai, claro, acompanhar e falar tudo aqui para os nossos telespectadores. Com certeza a gente vai continuar acompanhando aqui. E no próximo bloco a gente continua falando também de eleições municipais. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere a nova composição partidária da Câmara após os resultados das eleições municipais. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes.
Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Com 20 novos vereadores e 35 reeleitos, a Câmara Municipal terá uma nova composição partidária a partir do ano que vem. Confira como serão as bancadas na reportagem de João Lucas Batista. Passadas as eleições municipais, a população paulistana escolheu seus 55 representantes do Legislativo pelos próximos 4 anos. Hoje vamos conferir a nova composição de bancadas, além das federações partidárias na Casa Legislativa. Para a próxima legislatura, que se inicia no próximo ano, a Câmara Municipal de São Paulo tem 35 vereadores reeleitos e 20 novos parlamentares. O Partido dos Trabalhadores, o PT, conquistou a maior bancada com 8 cadeiras, seguido pelo MDB, PL e União Brasil. Além disso, a Rede Sustentabilidade, de forma inédita, terá uma cadeira. Já o Partido Novo, que tinha 2 parlamentares em 2020, conseguiu eleger apenas uma vereadora. Nenhum dos 5 vereadores mais bem votados da cidade neste pleito havia conquistado o mandato anteriormente. O PSOL também manteve o número de cadeiras de 2020, 6. Segue na 5ª posição entre as maiores bancadas. O partido divide esta posição com o Podemos, que atingiu também 6 cadeiras, 3 a mais do que no pleito anterior. Já o Partido Progressista, o PP, viu o número de cadeiras quadruplicar. De uma cadeira em 2020, agora são 4 parlamentares eleitos. Além das cadeiras, dentro da Câmara existem as federações partidárias. Por exemplo, a Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PCdoB e PV. Juntos, esses partidos representam 9 cadeiras no parlamento. Outra federação é composta pelo PSOL e pela Rede Sustentabilidade, que somam 7 cadeiras. Agora vamos conferir os partidos que cresceram ou diminuíram com relação à bancada atual na Câmara. O PT manteve-se com o maior número de parlamentares. O partido possuía 8 cadeiras e conseguiu mantê-las. Em seguida aparece o MDB com 7. O partido cresceu, conquistando novas 4 cadeiras para a próxima legislatura. Outro partido que teve crescimento considerável foi o PL, que saltou de 2 cadeiras para 7 nas eleições deste ano. União Brasil conseguiu uma cadeira a mais na próxima legislatura. O partido também tem 7. Em seguida, o PSOL manteve o número de vereadores eleitos, segue com 6. Juntamente com o Podemos, que dobrou seus representantes. Anteriormente, o partido possuía 3 cadeiras. O PP também cresceu dentro do Legislativo. Agora o partido terá 4 cadeiras na próxima legislatura, aumentando sua bancada. Logo após, aparece o PSD, que manteve seus 3 representantes no Palácio Anchieta. Com 2 vereadores eleitos, aparece o Republicanos. O partido diminuiu sua presença dentro do Legislativo. Saiu de 4 para 2 cadeiras. Também com 2 cadeiras temos o PSB, mantendo o mesmo número de parlamentares que o partido já possuía. O PV possui 1 representante, que foi reeleito. Também com 1 parlamentar na casa, o Novo diminuiu em 1 cadeira. Antes eram 2. E fechando a composição da legislatura 2025 a 2028, temos a Rede Sustentabilidade, que elegeu seu primeiro parlamentar na capital paulista. E para a próxima legislatura, a Câmara conquista a maior bancada feminina da história. São 7 parlamentares a mais do que na eleição de 2020. Foram mais de 5.700.000 votos válidos que elegeram os 55 vereadores da 19ª legislatura. E o número de mulheres aumentou 53,8% se comparado com o último pleito em 2020. É a maior bancada feminina da história da Câmara Municipal de São Paulo. Hoje, 13 mulheres ocupam essas cadeiras aqui no plenário 1º de maio. E a partir do ano que vem, serão 20.
Ao todo, 9 vereadoras foram reeleitas e 11 vão ocupar o cargo pela primeira vez. Por ordem alfabética, as mulheres eleitas são Amanda Pascoal, do PSOL, Amanda Vettorazzo, do União, Ana Carolina Oliveira, do Podemos, Cris Monteiro, do Novo, doutora Sandra Tadeu, do PL, Edir Salles, do PSD, Eli Teruel, do MDB, Janaína Pascoal, do PP, Keiti Lima, do PSOL, Luana Alves, do PSOL, Luna Zaratini, do PT, Marina Bragante, da Rede, pastora Sandra Alves, do União, Renata Falzoni, do PSB, Ruth Costa, do PL, Sandra Santana, do MDB, Silvia, da bancada feminista, do PSOL, Simone Ganem, do Podemos, Sonaira Fernandes, do PL e Zoe Martins, do PL. O PSOL e o PL elegeram 4 mulheres cada um e o União Brasil elegeu 2 parlamentares. O PT, PSD, PSB, Novo, PP, Podemos e Rede elegeram uma parlamentar cada. Na próxima legislatura, elas representam 36,3% do total de vereadores. Ana Carolina Oliveira, do Podemos, foi a mulher mais votada, com 129.563 votos. Na sequência, vem Amanda Pascoal, do PSOL, com 108.654 votos, sendo a única travesti eleita este ano na capital paulista. Mário, infelizmente a gente sabe que ainda existe muito preconceito, não só na política, né, mas em diversas outras áreas. Mas com essa eleição a gente alcançou um marco aqui na Câmara, né? Serão 20 vereadoras o ano que vem, né? 7 a mais do que desta legislatura quando foram eleitas. A maior bancada feminina da história, né? E a gente tem uma história feminina de muitas lutas para tentar, evidentemente, chegar a esse número. Nós tivemos, em 1952, a primeira vereadora eleita, Ana Lamberga Zélio. Ela foi a primeira vereadora eleita. E no discurso que ela proferiu aqui na posse, em 1952, ela disse o seguinte: as minhas primeiras palavras são dedicadas à mulher em geral, já fazendo uma homenagem para as mulheres. E claro que isso é importante, porque a partir dali começava uma trajetória feminina. Antes disso, 1947, aí nós tivemos a primeira mulher de fato eleita, mas que não tomou posse. Por isso que Ana Lamberga Zélio, ela foi a vereadora, a primeira mulher que exerceu o mandato. Ana Kaufmann Abramovich, que foi em 1947 eleita, pelo então Partido Social Trabalhista, junto com mais 14 vereadores. Na época eram 45 vereadores que tomariam posse em 1948, no dia 1º de janeiro. O que aconteceu? Faltando um dia antes, no dia 31 de dezembro de 1947, o TSE tomou uma resolução cancelando o PST, o Partido Social Trabalhista, por questões, na época, comunistas. Ana Kaufmann Abramovich, ela era declaradamente comunista. Ela foi a fundadora da escola israelita no Brasil. Então veja como ela tinha efetivamente já esse engajamento político. E o que acontece? Por um ato da Câmara Municipal de São Paulo, de 2013, foi restituído o mandato desses vereadores. Então, se a gente levar em consideração essa restituição in memoriam, no caso, Ana Kaufmann Abramovich é considerada a primeira vereadora da Câmara Municipal de São Paulo, sem, entretanto, ter tomado posse, ter exercido o mandato. Então, eu fico imaginando, né, essas mulheres, onde estiverem, como elas devem estar, de repente, felizes com isso que está acontecendo. Vendo uma bancada dessas, com 20 mulheres, a maior da história da Câmara Municipal. E só para lembrar uma coisa, essas duas mulheres, Ana Lamberga Zélio e Elisa Kaufmann, perdão se eu falei Ana, Elisa Kaufmann Abramovich, são nomes de escola. Uma é EMEF, Ana Lamberga Zélio, e a outra EMEI, Elisa Kaufmann Abramovich, as duas na Zona Leste, na cidade de Tiradentes. Lembrando que Elisa Kaufmann, era professora. Ela era professora.
Então, veja, as mulheres, evidentemente, têm que comemorar e comemorar muito. Existe uma resolução das Nações Unidas de que o poder deve ser dividido 50 a 50. Existe isso. As pessoas se olharem lá vão ver isso. Mas, claro, que as mulheres, aos poucos, vão galgando isso. Vão galgando esse posicionamento. E se consegue uma grande, uma imensa vitória digna de comemoração. Nós estamos falando do maior poder legislativo da América Latina, que tem 20 mulheres nos seus 55 vereadores, nas suas 55 cadeiras. Então dar voz à mulher cada vez mais, para que tudo aquilo que ainda possa acontecer em relação ao que a Carol disse, preconceito e todas as outras situações, sejam levadas à tribuna. Porque quando se fala na tribuna da Câmara Municipal de São Paulo, dá eco. Dá eco e dá um eco impressionante em nível nacional e muitas vezes até em nível mundial. Por isso que é um motivo de grande comemoração. Em relação à composição das bancadas, é importante citar uma coisa aqui, porque houve uma mudança na legislação eleitoral de 2021, instituindo as federações partidárias. Isso aconteceu em 2021. Essas federações partidárias que foram instituídas em 2021, elas valem até 2026. Então, se a gente for pensar dessa forma, o Partido dos Trabalhadores faz parte da Federação FEBrasil, né? Que é a Esperança, né? Esperança Brasil. Então, FEBrasil, que é a federação formada pelo PT, pelo PCdoB e pelo PV. Então, se a gente for olhar, o PT fez 8 vereadores, é a maior bancada. Mas tem um do PV lá, que é o vereador Trípoli, que foi reeleito, que faz parte dessa federação. Então, teoricamente, são 9. Exato. Na federação. Existem 3 federações partidárias. Temos uma outra, que não foi citada na matéria, por questões óbvias, porque ela é formada pelo PSDB e o Solidariedade. Só que não houve nenhum vereador eleito. Em nenhum dos 2 partidos houve vereador eleito, então ela não foi citada na matéria. E tem uma outra federação formada pelo PSOL e pelo Rede Sustentabilidade. O PSOL tem 6 vereadores na bancada, a partir de 2025, com mais um vereador da Rede Sustentabilidade que foi eleito, então são 7. Então veja como essas federações, elas foram criadas para quê? Para que esses partidos tenham, de uma forma unificada, representatividade em nível nacional. Então você vê que o que vai acontecer na Câmara, existem essas federações. E o que pode acontecer aqui, para a gente que está mais acostumado, eu e a Carol, e todos que trabalham aqui? É posicionamento na hora de votação, né? Então o PT, vamos dizer que tem 8 votos, mas tem mais um voto lá do PV. O PV que também vai entrar. Isso se houver, claro, porque a votação é democrática, a gente sabe disso. Já houve casos aqui em projetos em que, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, uma parte votou a favor, outra não. Isso é democrático, absolutamente democrático e faz parte do processo legislativo. Mas veja como essas federações são importantes. Em relação às bancadas, nós vamos acompanhar, evidentemente. Dependendo daquilo que aconteça, daquilo que nós tenhamos de resultado nas eleições para a prefeitura, aí sim nós podemos ter mais margem para ver quem terá maioria, quem terá minoria. Mas isso a gente não sabe ainda. Só depois do segundo turno. Só depois do segundo turno das eleições. Mas, de qualquer forma, Carol, eu acho que foi um processo eleitoral muito importante, que trouxe algumas situações que a gente tem que começar a se acostumar. O caso desses 5 parlamentares que não foram reeleitos, são novos e tiveram mais de 100 mil votos, determina uma força grande nas redes sociais. Sim. Se a gente for levar isso em situação, né? A gente teve nas redes, o próprio candidato a prefeito, que ficou em 3º lugar, ele se valeu das redes sociais e conseguiu um número expressivo de votos. Foi muito apertado. Não havia tempo nem na televisão, nem no rádio. Então, as redes sociais surgem a partir dessas eleições. E já para as próximas, já esperando as próximas eleições que acontecerão em 2026, aí eleições majoritárias, não é? Porque aí presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, não as municipais como foram essas, a posição das redes sociais vai ser também muito grande. Elas influenciam diretamente agora na eleição, né? Sim, exatamente. E o que merece ser destacado aqui, e eu e você nós acompanhamos isso, o próprio TSE e o TRE de São Paulo tomaram decisões importantíssimas em relação aos abusos nas redes sociais, ao fake news. Nós tivemos aqui uma entrevista que quem acompanhou sabe,
com um dos mestres do TRE de São Paulo, José D'Amico, né, que deu uma aula aqui para nós e que disse o seguinte: se preocuparam até com a inteligência artificial. Aparece uma imagem dentro da campanha, só que só vale se tiver tarjado embaixo. Trata-se de inteligência artificial. Senão pode haver punição, que vai de uma série de questões que são colocadas na punição, até numa possível eleição, perda de mandato. Então veja que já todo o sistema eleitoral, através do TSE, TRE São Paulo, mais especificamente se referindo aqui à cidade de São Paulo, ao estado de São Paulo, eles estão preparados. Então isso é fundamental, porque é uma realidade hoje, né? A rede social é uma realidade. A gente falou da bancada feminina e a gente falou também da votação, que a gente já falou da votação da Luna, da Amanda e da Ana Carolina. Além de ter a maior bancada, a gente teve vereadoras com uma votação muito expressiva, né? Vereadoras mulheres. Sem dúvida, vereadoras que estão fazendo valer aquilo que eu falo, fazendo valer a voz. Nós temos aqui na Câmara Municipal, e nós tivemos, mais especificamente nesta legislatura, que se encerra agora, no dia 31 de dezembro, CPIs importantes, CPI da violência contra a mulher. E tem que ser feita por mulheres que sabem, né? Sem que dúvida, vivem aquilo. Que vivem. Nós tivemos conquistas, uma conquista muito importante, aquela conquista que está sendo agora levada a sério pelos donos de bares e casas noturnas, de que você tem que treinar o atendente lá, ele recebe um treinamento para dizer o seguinte: olha, aquele cidadão ali, ele está cometendo um abuso ali com aquela mulher. Não se calhe, né? Não se calhe. Que de repente ela está indo lá para se divertir. Ela tem todo o direito de colocar uma saia curta. Ué, ela fica bem, ela gosta, ela vai se divertir. Tomar o drink dela. Tomar o drink dela, querer curtir sozinha. Tá afim só de curtir, não tá afim de nada. E tem os camaradas que chegam lá e praticam, a gente sabe disso. Um assédio que é impressionante. Agora não. Esses camaradas agora aí, eles estão sendo muito bem fiscalizados. E foi tomada uma resolução, inclusive, na própria CPI, as próprias vereadoras daqui da Câmara levantaram uma bandeira de que, ô dono de bar, como é que é? Você vai treinar ou não vai treinar as pessoas para fazer valer a legislação? Então, veja, tudo isso faz com que a mulher tenha cada vez mais voz e a voz dela aqui dê cada vez mais eco, né? Exatamente. Vamos acompanhar como vai ser essa próxima legislatura, né? Estaremos aqui. Málio, como sempre, eu queria agradecer sua companhia aqui no programa, com seus comentários sempre fundamentais. Opa, fundamental é bom, hein? A gente está aqui, claro, para levar para você que está nos assistindo tudo o que acontece no Legislativo Paulistano. Renovando sempre aquilo que eu falo. Participe do processo legislativo da sua cidade. É cidadania. Obrigada. Obrigado você. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.